estamos daqui da província de Cabinda a transmitir-vos as notícias de Jesus Cristo com o canal Notícias de Jesus Cristo, canal 07 TV. A partir de agora vamos aos tópicos informativos. A celebração da Páscoa foi com bastante euforia na comunidade cristã. A orientação da Santa Ceia também foi cumprida com bastante êxito pelo mundo inteiro. O reverendo pastor José Manuel Gomes também faz cumprir esta Páscoa na sua igreja e a Santa Ceia na quinta-feira. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Voltamos mais uma vez, muito obrigado por ter estado do outro lado aí a nossa espera. Vamos então ao desenvolvimento dos tópicos. A Páscoa, conforme ia dizendo, foi celebrada com bastante euforia na comunidade cristã a partir do mundo inteiro, digamos, e também temos a falar que desde os momentos bíblicos, ou seja, desde o Antigo Testamento, fomos vendo que não havia ninguém digno neste mundo, então Deus terá então Ele mesmo se disponibilizado a vir à Terra e tornar-se carne para então salvar a humanidade. E daí então saiu esta congregação cristã por causa do fundador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vamos para mais tópicos, ou seja, mais desenvolvimento destes tópicos que vão fazer esta... Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres... Vamos então mais atualizações desta mesma notícia que acabou de começar. Falava da situação do Antigo Testamento, onde não se encontrava nenhum homem perfeito que pudesse salvar a terra. Daí que o Senhor Jesus Cristo então entendeu-se, ou seja, em fazer-se carne, porque como sabemos no Antigo Testamento não havia ninguém perfeito, embora houvesse tantos profetas na terra como Moisés, Elias e os outros. Então a partir daí que Cristo naquele momento, não se fazendo carne ainda, era um grande espírito e procurava na terra alguém que pudesse então fazer aquele papel que ele mesmo veio cumprir. E infelizmente não terá sido achado algum homem dentre todos os homens que foram nascidos entre as mulheres, ou seja, segundo as escrituras sagradas dizem que todos os homens que nasceram através da vontade do seu pai e da sua mãe não foram dignos, então, diante de Deus para que pudessem salvar a humanidade inteira. Daí que o próprio Deus saiu da forma espiritual, segundo as escrituras sagradas o dizem, para então fazer-se homem e chamou-se Jesus Cristo entre os homens também. E a partir daí, o mesmo Senhor Jesus Cristo, por ter feito homem, também chamou-se Emmanuel, ou seja, Deus no meio do seu povo, e a partir dali então foi fazendo esta comissão toda que terá sido ordenada desde os céus para que fosse então salvar a humanidade. E a partir de Cristo todos nós fomos salvos, por isso é que estamos neste momento, ou seja, foi celebrado ontem a Páscoa, ou seja, que significa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo por causa da humanidade que Ele mesmo terá salvado. E nós vamos, deste momento, então, difundar mais informações sobre isso, porque o Senhor Jesus Cristo, assim como Ele mesmo pensou em vir à Terra para então fazer este papel que foi comissionado desde os céus, Ele foi então programando isto de certa maneira até que os fariseus e não só foram falando contra Ele, e Ele dizia que veio dos céus porque tinha um objetivo. Então, a partir de agora, vamos
falar pontualmente sobre esta situação e explicar à humanidade inteira através destas notícias, porque estamos a falar, afinal de contas, de notícias de Jesus Cristo a partir da província de Cabinda, que faz parte do país de Angola. Então, o Cristo, depois de ter pensado em fazer isto, foi, digamos, ensinando as suas escrituras sagradas aos seus discípulos, que naquela altura não conseguiam entender ao todo, e Senhor Jesus Cristo foi, então, continuando a falar para eles, dizia que num tempo que viria depois, eles poderiam, então, conseguir entender as coisas que ele dizia. Daí, então, surgiu este momento, momento de abril, em que o Senhor Jesus Cristo, então, estava a pensar, ou seja, já predizia sobre o seu falecimento e que seria sepultado e também ressuscitado dentre os mortos. E a partir daí então vamos falar o que é que realmente terá acontecido naquela altura. Na quinta-feira terá acontecido então que o Senhor Jesus Cristo organizou, digamos, uma santa ceia, como é chamada biblicamente, juntamente com os seus discípulos, ou seja, os discípulos estavam com o Senhor presentes à volta da mesa, para então fazer, digamos, cumprir esta Páscoa, ou seja, esta santa ceia, antes mesmo que a Páscoa pudesse acontecer, onde ele mesmo então decidiu em partir o pão, ou seja, quebrou o pão em vários pedaços e também pegou os mesmos pedaços e dividiu aos seus discípulos, e aquele pão significava o seu corpo, que seria então entregue para a humanidade, para que todo mundo fosse salvo. E também pegou nos calços, ou seja, no calço de vinho, e também deu a beber todos os seus discípulos, para que de qualquer maneira todos estes pudessem saber que ele seria então crucificado, e também derramaria o sangue através do Calvário, a cruz do Calvário, para que todo mundo soubesse que através do sangue dele fomos salvos e justificados. E eu queria dizer sobre um assunto que o reverendo pastor José Manuel Gomes terá frisado enquanto pregava, e dizia que infelizmente há pessoas que dizem que não existem pessoas justas neste mundo, mas era só para dizer que, segundo as escrituras sagradas, assim como fiz a referência, que terá saído, digamos, do reverendo pastor José Manuel Gomes, ele terá dito através da pregação que fomos justificados sim por causa do sangue do Cordeiro. Ninguém era achado na altura, por isso é que ninguém, conforme eu dizia, foi achado mesmo no Antigo Testamento, apesar de todos os profetas que nós tivemos naquele momento, mas através do sangue do Cordeiro, este Jesus Cristo que terá derramado o seu sangue, até foi brincado de tantas maneiras, foi posto pendurado no madeiro, tal como o mundo diz que o Senhor Jesus Cristo terá sido pendurado no madeiro, não é? Ou seja, terá sido posto também algum tipo de roupa ou traje qualquer, mas não é assim que terá acontecido, segundo as explicações do reverendo, dizendo que ele foi colocado pendurado no madeiro completamente nu. E isto foi bastante machucante para a humanidade cristã, ou seja, para a comunidade cristã, e isto deve fazer todo o cristão refletir e saber que o Senhor Jesus Cristo sofreu bastante por ele e deve arrepender-se dos pecados. Isto é que foi dito ontem, digamos, no tabernáculo do reverendo pastor José Manuel Gomes, através da pregação. E vamos então falar mais em frente o que é que terá acontecido depois que o Senhor Jesus Cristo terá então feito aquele, digamos, a divisão daquele pão, significando o seu corpo, e também o cálice de vinho, que terá então significado o seu sangue derramado. Ele, digamos, foi fazendo as pessoas a perceberem que terá saído dos seus para que pudesse salvar o mundo. Infelizmente, nem toda a gente conseguiu se perceber. Foi também dito durante a pregação algo que terá espantado bastante pessoas que estavam presentes, sobretudo falo das pessoas que foram visitar-nos pela primeira vez, quando ouviram o reverendo a dizer sobre o dia em que o Senhor Jesus Cristo terá sido nascido, ou seja, o mundo diz que terá sido no dia 25 de dezembro, que as escrituras dizem o contrário, ou seja, ele terá sido nascido no mês de abril e também faleceu no mês de abril, o que de facto você que está do outro lado precisa de saber para melhores esclarecimentos. Voltamos daqui a pouco, vamos falar mais sobre outras atualizações, para que toda a gente saiba o que terá sido, digamos, esta Páscoa. Então, fique do outro lado e já voltamos para falar sobre mais assuntos desta natureza. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo.
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A orientação, conforme ia dizendo, dentro dos tópicos todos que fui elaborando ao início da nossa notícia, ou seja, das notícias do Senhor Jesus Cristo, fui dizendo que o reverendo pastor José Manuel Gomes também terá então feito o seu papel como servo de Deus, que orienta este tabernáculo de Deus em Cabinda, liderado por ele mesmo, onde então também fez unir todos os crentes do seu tabernáculo na mesma quinta-feira, quando eram pouco mais de 18 horas, onde então todas as coisas foram decorrendo tal como a Bíblia orienta, e até como o Senhor Jesus Cristo terá dito que façais isso em memória de mim, ou seja, teremos de continuar isto até que Ele venha, ou seja, antes que Ele venha, até quando Ele nos encontrar para levar-nos aos ares, através do arrebatamento. E o reverendo pastor José Manuel Gomes então foi continuar a falar, através da pregação, dizendo que esta orientação então foi dita através da Bíblia Sagradas, e todos os cristãos devem passar por isso, mas atenção que uma coisa que também deixou, ou seja, tem deixado as pessoas bastante preocupadas. Algumas pessoas dizem que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito isso, ficam na confusão de saber se na verdade tinham bebido o vinho como as Escrituras dizem, ou terão tomado qualquer coisa como sumo, e que tipo de pão terá comido. Pelo que eu vi, ou seja, tivemos estas informações através das fontes informativas do Tabernáculo de Deus, que os pães que terão sido então quebrados naquela noite da ceia da semana transata ou passada, através do Tabernáculo que acabo de citar do reverendo pastor José Manuel Gomes, foram pães sem fermento, que significava que o corpo de Cristo era sem, digamos, qualquer sabor que o mundo se calhar, ou seja, como quaisquer outros pães que nós temos comido neste mundo, que são gostosos, aquele pão foi totalmente diferente, por isso é que, digamos, não terá entrado nem um pouco de fermento, significando que o corpo do perdão de Cristo terá sido então, digamos, machucado daquela maneira e sem qualquer gosto. E também fizemos cumprir as Escrituras, dando um pouco de gole de vinho aos crentes, não para que pudessem ser embebedados, como muita gente pode pensar, dizendo que a Bíblia orienta que os cristãos não podem beber bebidas alcoólicas, mas como é possível que esta bebida, não é que seja vinho, qualquer bebida forte, vai ser dada aos crentes? Isto é outra coisa, assim como foi explicado através das fontes informativas do Tabernáculo de Deus, dizendo que este vinho também tinha de ser, ou seja, a Santa Ceia tinha de ser cumprida com um pão sem fermento, e o vinho, porque o sumo é qualquer coisa assim doce que não fazia sentido nenhum segundo a Escritura, mas teria de ser, digamos, vinho, porque o vinho era muito forte, assim significando também o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Por hoje é tudo, ficamos por aqui. Seja abençoado com esta mensagem que sai das notícias de Jesus Cristo a partir da província de Cabinda, do Tabernáculo de Deus. Seja muito próspero através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque este veio salvar a humanidade inteira, não importa a raça em que você pertence, mas ele veio morrer para toda a gente que está nesta terra. Fica aí do outro lado, até a próxima notícia de Jesus Cristo.